Bom, olá a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa manhã de leitura dialogada e rente ao texto, que fazemos todas as sextas aqui no YouTube. Sempre estão comigo os colegas Luísa Braido, colega de grupo de estudos e pesquisas Kairos, em educação, trabalho e políticas públicas, no âmbito do Centro de Educação da Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira. Bom dia, Luísa, tudo bom? Chega também quem está sempre desde o início, desde o início estamos eu e a Luísa, mas algumas semanas depois também se integrou a nossa leitura, o professor Escapim, que vem lá do Cefet pela formação dele. Bom dia, Escapim. E também há algumas semanas se juntou na nossa leitura o professor Marcelo Noriega Pires, que vem lá do campo da história, contribuir com a nossa leitura também. Então, bom dia, colegas. Bom dia, vamos propriamente à nossa leitura. A gente está aqui ao vivo no YouTube, então, né, e estamos também ao vivo no Facebook. Eu compartilhei lá, marquei os colegas nos comentários, né, estamos ao vivo ali no Facebook apenas como forma de divulgação. Se alguém tiver um comentário mais diretamente ao conteúdo da leitura, venha aqui para o YouTube. Então, antes da gente começar a leitura, eu já agradeço ao Marxismo e Revolução, que se inscreveu como membro, agora mesmo de manhã, nesta leitura. Então, a monetização aqui do canal no YouTube é sempre importante, é uma estratégia mesmo de sobrevivência, porque a gente produz conteúdo, mas o conteúdo é privado. Essa rede, ela é uma rede pública, mas de controle privado. Então, toda a estratégia de monetização eleva a divulgação desse conteúdo. Então é isso, colegas, deixa eu me lembrar em que ponto nós paramos. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Eu não marquei nossa última. 124. Na 1, 2, lá em cima, verdade. Vínhamos falando do... sim, foi a crítica do Gareth Stead Jones, aquele marxista que escreveu a biografia. Do Stedman Jones, o Marcelo Badaró, né, passou para a crítica do Asa Briggs. Então, a crítica historiográfica, né, na verdade, esse é o trecho que a gente está trabalhando agora, né, uma crítica historiográfica. Então, nos anos 60, falou sobre a pluralidade da classe trabalhadora, e aí, então, a gente parou exatamente numa citação do Briggs, não foi isso? Asa Briggs. Sim, agora eu lembrei. E aí, então, a gente resolveu interromper a leitura logo depois da citação do Asa Briggs, que é quando ele começará o Badaró a tratar de outros autores. Então, claro, o debate historiográfico, recuperando aqui para o início da nossa leitura, falou em Patrick Joyce, falou em Gareth Stedman Jones e Asa Briggs. E vamos agora, então, ao Thompson, né? E depois o debate entre Thompson e Hobsbawm. Eu acredito que seja esse o campo que a gente vai cobrir na leitura de hoje. Quem é que vai fazer a leitura hoje? Pode ler, Luiz? Eu acho que a voz feminina foi a que ficou de fora da outra vez. Pode. Se você puder. Então, antes da Luísa começar, também já chegou a Valnice. Bom dia, Valnice, muito obrigado. Podemos então, Luísa, por favor. Vamos lá, então, as palavras de Badaró. A obra mais significativa daquela geração de estudos, do ponto de vista da história social do trabalho, foi A Formação da Classe Operária Inglesa, de Thompson, publicada em 1963. No primeiro capítulo do livro, Thompson trata da London Correspondence Society, que é a Sociedade Londrina de Correspondência, criada em 1792 pelo sapateiro Thomas Herd e 8 companheiros com o objetivo de promover a reforma parlamentar, ampliação do direito de voto. Em 6 meses, a sociedade anunciava ter 2.000 membros. Apesar de relativizar o pioneirismo da iniciativa londrina, Thompson enumera os elementos que, a seu juízo, definam a Sociedade Londrina de Correspondência como um novo tipo de organização, para muitos a primeira organização operária. Eis o trabalhador como secretário, eis a baixa subscrição semanal,
Eis o entrecruzamento dos temas políticos e econômicos, a dureza dos tempos e a reforma parlamentar. Eis a função da reunião, tanto como ocasião social quanto centro para atividade política. Eis a atenção realista para formalidades de procedimentos. Eis, acima de tudo, a determinação de propagar opiniões e de organizar os adeptos contida na diretriz, que o número de nossos membros seja limitado. Pois é, antes de voltar ao texto, Luísa, muito breve, o reparo que é o finalzinho, antes da citação, primeira organização operária. Nessa atual quadra histórica, a gente está num ataque frontal das instituições, sobretudo coordenadas a partir dos governos, não só federal como dos estados, de desmobilização da classe trabalhadora, das formas organizativas da classe trabalhadora, né? Nós não conseguimos nos organizar, os sindicatos estão em baixa, criminalizados que foram, então estamos aí num centro. Agora tem um deputado, não sei se os colegas viram, o Glauber Braga, ele está muito em contato com Alisson Mascaro, aquele professor marxista da USP, né? E eles estão organizando centros socialistas, alguma coisa referente a centros de sociabilidade socialista. Aquilo que talvez tenham sido centros comunitários, as organizações operárias. Eu sou lá do Itaqui, na fronteira com a Argentina, uma cidadezinha pequena, e lá tinha o Centro Operário. Me lembro que eu, menino, nos anos 80, eu fiz datilografia, então eram lugares onde os trabalhadores construíam a sua sociabilidade, independente das igrejas, independente dos botecos, independente, enfim, de outros lugares que acabam sendo lugares de sociabilidade. Então é isso, né? Primeira organização operária livre, que os operários podem interagir, compartilhar, enfim, visões de mundo. Importante isso. E data ali, então, qual é a data que ele dá? Bom, eu acho que ele segue, né? Ele fala ali agora, né? No início do 19, enfim. Né? Mas prossiga, Luiz, era isso. Uhum. A Sociedade Londrina de Correspondência, entretanto, não foi a única nem a principal referência de organização da nova classe trabalhadora que se formava naquela virada para o século XIX. Na Inglaterra, depois da aprovação dos Combination Acts 1799 e 1800, que suprimiram o direito de associação, foram surgindo progressivamente outras formas de organização dos trabalhadores, inicialmente ilegais. Após a conquista do direito de associação com a revogação dos Combination Acts, em 1824, disseminaram-se os sindicatos, lá conhecidos como trade unions. As décadas de 1830 e 1840 marcaram o crescimento da mobilização, inicialmente pelos caminhos sindicais, culminando com a fundação, em 1834, da Grand National Consolidated Trade Unions, de orientação cooperativista unionista, que teria vida curta. No fim da mesma década, entretanto, o movimento operário retomou sua força com as grandes mobilizações cartistas, em defesa de uma reforma eleitoral e parlamentar que garantisse a extensão dos direitos políticos aos trabalhadores maiores da idade do sexo masculino. As mobilizações do auge do cartinismo resultaram em algumas conquistas legais, como a limitação da jornada de trabalho a 10 horas, mas o refluxo do cartismo no fim da década de 1840, sob o efeito de ondas repressivas sucessivas, marcaria o início de uma fase de contenção das lutas operárias inglesas, que durou até o fim do século XIX. Importante aqui só um reparo, Luísa, me permita, por favor. Uhum. Então, eles falam aqui a disseminação ali em 1824, né? Então, em primeira metade do século XIX, das trade unions, que é como vão ser chamadas as organizações trabalhistas, de trabalhadores na Inglaterra nesse período. Vejam que o termo não é sindicato, syndicate, o sindicato é um termo do francês. O socialismo francês usa o termo sim, que quer dizer convergência, né? E dictio quer dizer. Então, é a convergência daqueles que falam a mesma coisa, que defendem uma mesma ideia, podemos dizer assim. Então, o termo sindicato ele é muito ligado ao socialismo francês. E como nós, aqui no Brasil, temos uma forte tradição francófona, ou seja, os primeiros intelectuais que nós lemos, ou mesmo as primeiras traduções
foram as traduções do francês. Por isso que a gente chama as organizações trabalhistas de sindicato e não de trade union, como fazem, por exemplo, os americanos. Inclusive, nos Estados Unidos, a conotação sindical tem uma conotação mafiosa, né? Para um americano dos Estados Unidos, da América do Norte, sindicato é uma organização mafiosa mesmo, clandestina, criminosa, de fato. Então, esse é o primeiro reparo linguístico, podemos dizer assim. E aqui, então, fala em 1834... Então percebam, e logo o movimento cartista. Aí lá em cima, na 125, que a Luísa acabou de ler, fala do um refluxo do cartismo sob efeito de ondas repressivas sucessivas. De fato, houve por parte dos governos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, repressões a toda forma de organização sindical. Lembro, anos 40, o manifesto do Partido Comunista é justamente isso. Marx e Engels são convocados, tinha uma liga, né, na Inglaterra não, em Paris ainda, né, que é a Liga dos Proscritos, que é uma organização totalmente, como é que chama, clandestina, que não é pública, né, era a Liga dos Proscritos. Ela se transforma em Liga dos Justos e começa a assumir um caráter público de luta, e o Marx e o Engels entram sob a condição de que ela se torne pública e convoque os trabalhadores. O Marx e o Engels sempre trabalharam de forma pública. O Marx, principalmente, nunca suportou a ideia de qualquer coisa que não fosse militante, no sentido de convocador da classe trabalhadora. Então, a exigência deles foi que a Liga dos Justos se transformasse na Liga Comunista. Então, eles escreveram um manifesto que depois veio a ser o Manifesto do Partido Comunista. E eu repararia aqui do Badaró também que não foi só ondas repressivas sucessivas. Eu acredito mesmo que isso tenha sido o preponderante, mas também um certo atendimento, né? A Carta ao Povo é de 1840, né? Se eu não estou atrapalhado, se alguém souber corrigir, por favor, corrija depois nos comentários, mesmo depois que o vídeo ficar disponível. Mas a Carta ao Povo, que é daí que vem o termo cartismo, pedia o atendimento de algumas exigências da classe trabalhadora, como, por exemplo, o salário para parlamentar, que hoje a gente reclama, né? Isso é um ganho da classe trabalhadora. Porque o burguês não precisa de salário no parlamento, ele tem, a empresa fica lá funcionando, com os trabalhadores trabalhando, e ele vai para o parlamento. O trabalhador não. Se ele sai da fábrica, da indústria, ele precisa ganhar para ir representar a classe trabalhadora no parlamento. Mas também o atendimento de diminuição de horas de trabalho, diminuição de melhoria de algumas condições de trabalho. Então eu diria que houve um refluxo, não só pela repressão, que houve, é claro, o Badaró está apontando aqui, mas também porque a classe trabalhadora teve atendido algumas das suas demandas. Isso não é o dominante, mas isso é um fato também e a gente precisa apontar. Então, eu esgoto meus comentários sobre esse parágrafo por ali, tá bom? Uhum. Tem Vamos continuar. Pode ir. Uma questão curiosa aqui nesse parágrafo da 125, que é relativo à questão da jornada de trabalho, né? Você vê que uma das conquistas foi a limitação de 10 horas, então pressupõe que eles trabalhavam, sei lá, 12, 14, 16 horas de trabalho, né, na sua jornada. E transferindo isso para uma realidade, para o contexto mais atual, é como que está se intensificando essa jornada de trabalho a partir dos aplicativos, né? Então esse movimento cíclico da história que está sendo retomado novamente, né? Então está sendo ampliado mais uma vez a jornada de trabalho para, sei lá, 14, 16 horas, né? Então é só para destacar algo que é curioso e é do ponto de vista histórico, né? Uhum. Vamos seguir na leitura, então. Acompanhando esse processo até o início da fase cartista, Thompson chega a apontar no último capítulo de seu livro uma classe trabalhadora já formada por volta de meados dos anos 1830, como quando se refere à imprensa radical daqueles anos, afirmando que o exame desse período ultrapassa os limites desse estudo, levando-nos a uma época em que a classe operária não se encontrava mais em seu fazer-se, já estando feita, em sua forma cartista. Ou afirmar que entre os anos 1831 e 1835 alcançamos os limites desse estudo, pois, num certo sentido, a classe operária não está mais no seu fazer-se, mas já foi feita. Nos dois casos, entretanto, a afirmação se faz com ressalvas, em sua forma cartista e num certo sentido.
A definição de classe trabalhadora apresentada por Thompson era suficientemente ampla para envolver tanto a dimensão objetiva da classe quanto a subjetiva, discutida aqui no primeiro capítulo. Numa das passagens mais citadas da historiografia no século XX, Thompson propõe uma definição processual da formação da classe e, portanto, da consciência de classe. A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem e geralmente se opõem dos seus. A experiência de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que os homens nasceram, ou, entretanto, involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores ideais e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe. Percebam, Luísa, só um reparo, olha só, isso aqui é tri importante, ó. Eu já falei aqui que é a luta que define a classe, tem um vídeo, inclusive, aí à disposição, discutindo um trecho de um texto do Colin, do Denis Colin, o francês, aquele que escreve o Compreender Marx, né, um livrinho, um manual interessante. E, pois bem, então ela vai dizer, a citação do Thompson é maravilhosa, né, mostra o caráter ortodoxo do Thompson e diz assim, a experiência de classe é determinada, ou seja, a experiência ela é material, a gente experiencia o fato de ser uma classe. Vive-se a classe na experiência diária, material, da vida mesmo. Então, não tem nada a ver com essas determinações de classe burguesas, como, por exemplo, do IBGE e tal, né? Classe A, B, C, não. Do ponto de vista marxiano, convém que se ressalte aqui, classe é o lugar que você ocupa na esfera da produção. Isso define a classe. Por isso que também por isso que tem uma amplitude muito grande também, né? Porque você pode estar muito ferrado na esfera da produção, como você pode estar pouco ferrado. Você é vendedor de força de trabalho, isso é classe trabalhadora. Mas você pode estar, né, sendo mais expropriado, menos expropriado, sob mais sofrimento, sob menos sofrimento. Então essa é a primeira ideia. Claro, o que define a classe é o lugar que você ocupa na esfera da produção. Não tem nada a ver com consumo, não é quantos banheiros você tem em casa, se tem ar-condicionado, se tem carro zero, não é isso. Isso define, claro, classe do ponto de vista do IBGE. Do ponto de vista marxiano, e é para isso que serve uma leitura como essa, para a gente não repetir, enfim, né, abstrações, né? Classe é a esfera, tem a ver com a esfera da produção. E aí fica muito claro aqui nessa citação do Thompson que a classe é material, é o que eu experiencio, portanto, na minha vida comum, na reprodução da minha vida social. Mas a consciência de classe, ela não advém da vivência material da classe. Ela é, como o Thompson disse aqui, a consciência de forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnada em tradições, e aí eu trago de novo sempre a narrativa, né? Hoje, por exemplo, o que graça pela nossa sociedade é a ideia da meritocracia, a ideia do empreendedorismo, que vem a ser um teísmo moderno, contemporâneo mesmo nosso, né? As pessoas acreditam que se elas se esforçarem, elas conseguirão, independente do mundo em sua volta, da desindustrialização da economia, nada disso vai importar. Então, o que graça pela classe trabalhadora hoje, de pessoas que experienciam na materialidade da vida social a venda da sua força de trabalho, elas experienciam aquilo que a gente pode chamar, que tem vários autores chamando, inclusive o Badaró, naquele outro livro, 7 Notas a respeito da classe trabalhadora, a teologia da prosperidade. A prosperidade, como fruto da meritocracia e do empreendedorismo, ela se configura como um teísmo, ou seja, uma ideia que se faz do mundo que não é exatamente o mundo que se vive. Então fica claro aqui com o Thompson, a classe é materialmente determinada, historicamente determinada, e a consciência é a expressão dessa determinação material. Essa formulação aqui do Thompson me parece fundamental, tá? Mas prossigamos. Vamos lá. Só por meio de uma definição assim delimitada
foi possível a Thompson localizar a formação da classe trabalhadora em um período pouco usual para a historiografia do trabalho mais tradicional, cuja periodização quase sempre começava pelo cartismo. A periodização apresentada por Thompson, entretanto, não foi consensual, nem mesmo entre seus companheiros de geração na história social britânica. Eric Hobsbawm prestou tributo à originalidade da análise desenvolvida em A Formação da Classe Operária Inglesa e compartilhou vários de seus pontos de vista sobre o proletariado inglês, porém criticou a periodização proposta por Thompson para o processo de constituição da classe trabalhadora inglesa, enfocando a virada do século XIX para o XX. Hobsbawm acabou por discordar de Thompson por este identificar na fase cartista e pré-cartista dos trabalhadores ingleses a formação da classe. Para Hobsbawm, esse debate, só rápido, esse debate é fundamental. Eu já vi esse debate sendo tratado, sendo trazido à tona em vários artigos da área, sobretudo da história. Quando se forma a classe? Essa eu acredito que seja a pergunta fundamental. Quando que nasce a classe trabalhadora como classe trabalhadora? Thompson, eu diria mais ortodoxo, vai dizer que é lá na primeira metade do século XIX, já no movimento cartista, seja no aperto que viveu a classe trabalhadora na primeira metade do XIX. Hobsbawm diz não, foi preciso todo aquele sofrimento, foi preciso sangrar e sofrer para que, meio século depois, a classe se configurasse como tal. Então esse é um debate, assim, que eu diria, é o debate mais clássico dentro, e é claro, a historiografia inglesa, de onde faz parte o Gareth Stedman Jones, que a gente leu ontem, um britânico, portanto são aqueles caras que vivem lá naquela ilhazinha lá, né, e lá eles ficam discutindo a respeito da classe trabalhadora. Afinal de contas, lá também nasceu o trabalhismo, né. Então esse é o debate. Para Thompson é a primeira metade do 19, para Hobsbawm não, ela é do final do 19. E esse debate vai agora nos percorrer até o final da próxima página. Então teremos aí uma página e pouquinho desse debate. Vale a pena ser visto. Para Hobsbawm, aqueles eram ancestrais, importantes, mas a classe trabalhadora não estará feita até muito depois do final do livro de Thompson. Para justificar sua periodização, Hobsbawm alinhou 4 aspectos: o crescimento e a concentração da classe operária, a alteração em sua composição ocupacional, a integração econômica nacional, com concentração de capital e ampliação do papel econômico do Estado, e, por fim, a ampliação do direito de voto e da política de massas. Segundo esses parâmetros, ele identificou o proletariado britânico com base nos seguintes fatores: pelo ambiente físico na qual vivia, por um estilo de vida e de lazer, por uma consciência de classe cada vez mais expressa numa tendência secular a afiliar-se a sindicatos e a identificar-se com um partido de classe, o trabalhista. É possível concordar com a valorização que Hobsbawm confere aos sindicatos e partidos operários como organizações típicas da classe trabalhadora, mas ainda assim discordar dos argumentos de sua divergência com Thompson a respeito do momento em que a classe estava feita. Afinal, embora Thompson tenha realmente apontado um momento em que a classe estaria formada, ele o fez com ressalvas e relativizações, pois sua perspectiva de formação pôde sustentar uma análise processual em que a determinação de um marco zero ou de um ponto de chegada, como parece querer Hobsbawm, seria sempre discutível. Nesse sentido, mesmo que do ponto de vista das dimensões nacionais e do peso na dinâmica econômica da acumulação capitalista, seja discutível que a classe viveu um salto quantitativo expressivo entre as décadas estudadas por Thompson e o período realçado por Hobsbawm. Isso não significa dizer que a classe trabalhadora não existisse em si na Inglaterra nas décadas de 1830 e 1840. Afinal, no momento em que Marx escrevia sobre a relação de extinção entre a existência e a consciência de classe em sua crítica a Proudhon,
de 1847, do ponto de vista das experiências organizativas e da ação coletiva que caracterizavam a consciência de classe, a classe para si, discursos e práticas de fundo classista também surgiram em meio a organizações coletivas de dimensões e naturezas distintas dos grandes sindicatos da virada para o século XX e antes do surgimento dos partidos operários. Só para lembrar, quem não lembra desse texto do Marx, que ele faz um debate com o Proudhon, que o Proudhon escreve a filosofia da miséria, enfim, a ideia de que a burguesia roubava, enfim, a classe trabalhadora e produzia, portanto, a miséria material das pessoas, né? O Marx rebate e escreve a miséria da filosofia. Pois bem, ali a primeira parte é toda sobre economia política, e a segunda parte, então, ele vai debater um pouco, inclusive um capítulo sobre método, uma das primeiras vezes que o Marx teoriza sobre método de forma expressa. Ali ele vai fazer, então, essa formulação que se tornou clássica. Uma coisa é ser uma classe, outra coisa é ter consciência de que é uma classe. Quando a classe, do ponto de vista coletivo, não basta a gente ter consciência do ponto de vista individual, que é o que acredito que nós tenhamos aqui. Eu tenho consciência de que eu sou trabalhador, sou professor, trabalhador. Então, quando eu dialogo com os meus pares, eu digo, somos trabalhadores em educação. Isso é fundamental, né? Marcelo, tá dando ruído, tu pode fechar o teu microfone, aí tu abre quando tu for falar. Tá, ok. Beleza. Ali, ó. Pois bem, então eu digo para ele, nós somos trabalhadores, professores. Eu lembro os colegas, o Rodrigo, do grupo Kairos, né? O Rodrigo Fuentes, o Cláudio, que são engenheiros, eletricistas, eles costumavam contar para a gente que nos seus pares se perguntavam qual a sua profissão, e eles diziam engenheiro. Quer dizer, eles não se diziam professores, muito menos trabalhadores em educação. Então, mesmo sendo progressista, talvez a gente não aceda à noção de classe. Eu tenho consciência, eu sou um trabalhador e agora isso não basta, né? Isso não basta. Basta que toda uma coletividade, todo um contingente historicamente determinado tome consciência de que sofre o mesmo tipo de exploração. É de 47, não, é de 43, é de 4 anos antes a formulação do Marx, quando ele diz que ser proletariado é estar submetido às mesmas cadeias de exploração, que é o que une um ao outro, né? E aí que a noção de coletividade é fundamental. Então, classe em si é aquele que sofre as mesmas cadeias de exploração, e classe para si é quando, ao sofrer a cadeia de exploração, todos se dão conta que juntos eles formam algo coletivamente viável. Separados, eles não são absolutamente mais do que pecinhas da engrenagem e da exploração. Não tem nenhuma solidariedade cristã implicada aqui. Eu devo ser solidário ao outro trabalhador porque eu tenho um espírito da Madre Teresa de Calcutá aqui. Não, eu sou solidário ao outro trabalhador porque eu sozinho, eu não tenho nenhuma condição de subverter isso. Agora, eu e ele juntos, aí o bicho começa a pegar. Então aqui, a noção de consciência para si, de classe trabalhadora, ela tem um caráter pragmático mesmo, né? Pragmático, ou seja, para a ação. Eu sou solidário ao outro porque eu vejo no outro a possibilidade da minha ascensão, enfim, da minha libertação. A libertação não está em cada um, a libertação está no coletivo. Sozinho nenhum trabalhador vai conseguir reagir. Agora, coletivamente, ao eu me unir ao outro, eu liberto a mim mesmo. Percebam, essa sacada marxiana aqui é fundamental, né? Perfeito. Era só isso. Uhum. Assim, a tentativa de aferir consciência de classe exclusivamente pela participação em partidos operários modernos e sindicatos de massa não parece adequada ao processo histórico de formação da classe captado por Marx desde os anos 1840, que, para o caso inglês, foi resgatado por Thompson em seu estudo clássico. No limite, a formulação de Hobsbawm poderia motivar certos questionamentos. Por exemplo, se a classe trabalhadora do período cartista era apenas um ancestral importante em contato com o contato com esse ancestral teria sido suficiente para que Marx e Engels levassem adiante sua perspectiva que atribuía ao proletariado
o papel de sujeito potencial da transformação social, ou teriam eles manifestado apenas uma intuição a partir de uma projeção futura do que poderia vir a ser a classe? Também seria válido inquirir se a formação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864, com sede em Londres, e forte base no desenvolvimento da classe na Inglaterra, que teve participação ativa de Marx, foi apenas mais um episódio dessa pré-história da consciência da classe diante da verdadeira classe trabalhadora britânica, que na datação de Hobsbawm só começaria a se manifestar mais de uma década depois? Mike Savage e Andrew Miller. Luísa, deixa eu fazer mais um reparo. Aqui ele para de falar do debate entre Hobsbawm e Thompson. Ele dá uma página e meia, né? É interessante. Pois bem, então o Badaró ele se posiciona muito sutilmente, ele se posiciona ao lado de Thompson, né? O Badaró toma partido. Aliás, como todo bom analista, enfim, da historiografia, né? Não adianta você enumerar, enfileirar caracterizações e não dizer, bom, eu acho que aqui é o caminho mais viável, por isso. E o Badaró faz isso aqui, ele se posiciona muito sutilmente, na minha opinião, ao lado de Thompson. Volto ao parágrafo anterior, ali da 126, em que ele deixa claro a oposição entre os dois, né? Assim, a tentativa de aferir consciência de classe exclusivamente pela participação em partido, sindicato de massa, não parece adequado ao pensamento histórico da formação da classe por Marx desde os anos 40. Então não é isso que vai dar consciência. O que para o caso inglês foi resgatado por Thompson pelo seu estudo clássico. Então, ali ele já anuncia que ele vai ficar do lado do Thompson. E aí tem lá na primeira linha da 127, então, eu diria a pá de cal, o golpe de misericórdia do argumento do Badaró para se posicionar ao lado do Thompson. A Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Ela é anterior um pouco, ali 20, 30 anos antes, à consolidação da classe trabalhadora na perspectiva do Hobsbawm. A Associação Internacional dos Trabalhadores é algo, eu diria assim, fundamental na luta dos trabalhadores, na organização dos trabalhadores. E ela teve a coordenação mesmo do Marx a partir de 1864. Eu chamo a atenção para a datação. O que quer dizer a datação? Olha só, 64, o Marx chega, eles vão em 48, a revolução não dá certo. Uma revolução, ela teve o seu caráter histórico, mas os trabalhadores foram amassados pela burguesia. Termina a revolução, início de 49, eles percebem que não tem mais jeito, né? O negócio é se exilar. O Marx vai para Londres, finalzinho de 49, um pouquinho depois do fim dos estertores ali da Primavera dos Povos, e o Engels vai para Manchester coordenar lá os negócios da família, dizendo, bom, um de nós tem que ganhar dinheiro para que os dois consigam trabalhar e pensar, né? Então vai-se o Engels lá para Manchester, vai o Marx se exila em Londres, e aí, então começa um período assim de profunda miséria material, porque o Engels ainda ganha pouco, pode ajudar pouco financeiramente o Marx, ele vai trabalhar basicamente com escritos, como é que chama? Jornalísticos, né? Lá para o New Daily Tribune de Nova York, enfim, né? Passam-se os anos 50, em 59 o Marx volta a publicar. Vejam, o último texto dele tinha sido este aqui, citado antes, o Miséria da Filosofia, num debate contra Proudhon, justamente sobre o classe em si, classe para si. Então Marx passa fora o Manifesto Comunista, porque o manifesto saiu apócrifo, ou seja, ele não tinha assinatura, ele só foi ter assinatura quase 30 anos depois, né? As pessoas só souberam que o manifesto era as pessoas, o grande público, né, só soube que o manifesto era de Marx e Engels, lá nos anos, depois aqui da Internacional dos Trabalhadores. Aqui as pessoas ainda não sabiam que percebam, hein? Aqui em 64, os trabalhadores da Associação Internacional dos Trabalhadores ainda não sabiam que o manifesto era de autoria daquele cara que estava ali coordenando a Associação Internacional. Pois bem, então o Marx vai publicar em 59, 12 anos depois, passam-se mais alguns anos e o Marx começa a trabalhar
porque a publicação de 59 é Contribuição para a Crítica da Economia Política, ou seja, são acréscimos, são adendos, são notificações que o Marx acrescenta à crítica de economia política que ele tinha começado a elaborar lá em 44. 15 anos anotando, produz uma primeira formulação. E o Marx vai levar exatamente mais 8 anos para formular o Capital. É daí que vem os Grundrisse de 61, 63 e 63, 65, um conjunto de manuscritos que estão no Capital, volume 1, e sempre de trás para frente, né? Quando o Marx chegou no ponto final, ele publicou o livro 1. Portanto, o livro 2, ele foi escrito antes, e o livro 3 foi escrito antes, né? Isso que as pessoas têm que entender. O livro 3 foi escrito entre 61 e 63. O livro 2 entre 63 e 65. E entre 65 e 67, o livro 1, que é por onde o Marx começa a contar a história. O Capital começa pelo fim. É uma história que começa quando o mordomo é descoberto como um assassino, né? Ele começa no fim. E aí fica importante datar isso aqui, que é por onde eu comecei. 1864 é, portanto, o ponto exato em que o Marx está escrevendo o livro 1 do Capital, que é o livro que ele publica em vida, o único, aliás, que ele publica do Capital em vida, e aí a crítica de economia política é o subtítulo, né? Então o Marx está escrevendo o Capital entre 65 e 67, exatamente no momento que ele está atuando e fundando a Associação Internacional dos Trabalhadores. Na troca de correspondência, o Engels percebe que o Marx está completamente tomado pela militância da Associação Internacional dos Trabalhadores, e começa nas cartas a dizer, você precisa focar no trabalho, essa associação está te tomando muito tempo, né, vai dizer o Engels. E a Segunda Internacional, já o Marx já não é vivo, aí o Engels é que comanda, e segundo os biógrafos dizem que é o momento máximo da vida do Engels, quando ele fala para 3.000 trabalhadores, ele é considerado o grande lama do socialismo internacionalista. Mas aqui eles não são tão grandes ainda não, são militantes, são teóricos, enfim, né, são economistas, né, o Marx como economista já se apresenta aqui. Então percebam, daqui também tem alguns escritos para essa associação, ou seja, o Marx proferiu alguns cursos de formação sobre câmbio, sobre livre câmbio, né? Livre câmbio, que é uma coisa que sempre tomou sua atenção. Então, a Associação Internacional dos Trabalhadores é importante, diria, por pelo menos duas razões. Primeiro, pela própria vida do Marx, que foi fundamental para ele acabar consolidando a teoria que veio aparecer no livro 1 do Capital, e também para a própria classe trabalhadora, que é o debate historiográfico que o Thompson está fazendo aqui. Então, a Associação Internacional dos Trabalhadores, em 64, ela vai se desmanchar depois, mais adiante ainda, né, com o Marx ainda vivo. É aí que o Marx depois quase vai para os Estados Unidos. Quando a cabeça da Associação Internacional é transferida para os Estados Unidos, ela morre efetivamente, né? Mas eu chamo a atenção para esse momento histórico aqui. 1864, o Marx está escrevendo um conjunto de manuscritos que vão se consolidar no Capital. Completamente atento a essa militância prática, efetiva, ele deixa de lado um pouco a atenção que ele tinha, deveria estar dando, penso eu, ao Capital. Nós teríamos sido premiados, né? Aí eu não sei o que é pior, né? Se é ele ter feito a militância na Associação Internacional, e isso é importante, mas também o preço disso é que ele não aprontou o segundo livro do Capital. Isso tem que ficar também bem claro, né? Então eu faço apenas essa chamada de atenção aqui, tá? Ó, ó, tem alguém aqui que veio nos xingar, eu acho, ele botou assim, ó, o Murilo Souza, precisam, mas estão trabalhando e não têm tempo nem acesso para estarem aqui. É possível, muitos ouvem, Murilo, no seu trabalho, muitas pessoas entram e dizem, eu estou aqui trabalhando e ouvindo, aí quando muitas pessoas atendem em público, aí chega um cliente ou alguma coisa assim, eles interrompem a live, vão atender, voltam, é assim, Murilo, nos interstícios
da vida laboral é que a gente acha tempo para tomar consciência. Pelo menos comigo foi assim. Muito trabalhei rua fora, ouvindo conteúdo, audiobook, né, essas coisas, tentando aprender alguma coisa enquanto trabalhava. É assim mesmo, Murilo. Eu não sei se ele tentou nos xingar, mas se tentou, saiu pela culatra, porque deu possibilidade da gente argumentar. Então agora vai um outro autor, né, me parece, o tal de Mike Savage e Andrew Miles. Eu não conheço esses autores. Vamos lá, então. Mike Savage e Andrew Miles discutem a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, não como um processo linear, mas como um movimento sujeito a situações de mudanças de tal monta que poderiam ser consideradas um verdadeiro refazer-se da classe. Em uma interessante síntese sobre o processo de formação da classe entre 1840 e 1940, criticam os autores associados ao giro linguístico, tanto por deslocarem a língua da realidade, quanto por tentarem desqualificar a centralidade da classe para a análise histórica. E incorporam reflexões de Thompson e de Hobsbawm para propor uma perspectiva analítica sobre o passado que também poderia reorientar o olhar sobre o presente da classe trabalhadora. A classe trabalhadora está constantemente sendo feita e refeita, e as implicações políticas da formação de classe são frequentemente ambíguas e incertas. Dito isso, nas 3 primeiras décadas do século XX, a classe trabalhadora desenvolveu uma presença social e política sem precedentes na sociedade britânica. Embora analistas e comentadores estejam sempre prontos a enfatizar a projeção declinante da classe em nossos tempos, devemos ser cautelosos em projetar o ceticismo atual no registro histórico do passado. Mais ainda, embora a classe trabalhadora particular, cujo desenvolvimento examinamos neste livro, talvez esteja passando por um novo processo de refazer. Isso não constitui uma base adequada para questionar o significado geral de classe. Enquanto vivermos em uma sociedade desigual, em que algumas pessoas exploram outras, as condições de classe provavelmente terão ramificações políticas profundas. Voltando às palavras de Badaró, então. Há, no entanto, outros questionamentos mais recentes à perspectiva de Thompson e da história social inglesa em geral, sobre a formação da classe trabalhadora, que devem ser levados em conta se queremos pensar, de um ponto de vista histórico, uma definição de classe trabalhadora suficientemente ampla para contemplar aquilo que Marx havia enxergado como sendo o proletariado e sua potencialidade. Por isso, nas páginas seguintes, será estabelecido um diálogo com os melhores representantes da proposta de uma história global do trabalho. Percebam que agora ele separou essa separação. Eu realmente não. Bom, ele separa o eurocentrismo, ou seja, o debate eurocêntrico, eurocentrado, eu diria, né? Que vão ser esses autores aqui, britânicos principalmente. Esses aqui, o Mike Savage e Andrew Miles, eu não conheço, mas eu suponho que sejam europeus, é certo, pelo subtítulo, né? Mas eu acho que são britânicos. Eu não sei, desculpa, eu não conheço os autores, né? Mas enfim, então agora ele parece propor sair daqui. E logo depois no texto tem um degrau melhor do que exatamente esse aqui. Então eu proponho que a gente avance um pouquinho, Luiz. Tem um subtítulo agora, é isso que eu quero dizer. Sim. Vamos mais um pouco, então. Para além do eurocentrismo. Para além de Marx. Desde os anos 2000, uma proposta de renovação da área de estudos autodefinida como História Global do Trabalho, disposta a ultrapassar os limites da perspectiva eurocêntrica, levantou novos questionamentos aos limites de uma posição como a de Thompson, em seu caminho para compreender a formação da classe trabalhadora a partir do processo histórico inglês. O problema apontado, no entanto, não era a definição de classe de Thompson do ponto de vista cronológico. Muito pelo contrário, pois se aceitaria uma cronologia até mais elástica, mas seu estreito confinamento às fronteiras do Estado Nacional. Em um artigo no qual define a publicação da obra mais conhecida de Thompson como um marco de uma nova história do trabalho, Marcel van der Linden
afirma que o historiador inglês transformou a história do trabalho em história da classe trabalhadora. A nova história do trabalho, dos anos 1960 a 1980, teria, ainda segundo van der Linden, constituído uma genuína revolução histórica, ao introduzir novas temáticas na agenda de pesquisa da área. Afinal, Luísa, vai. Tu leu certo? Não é revolução intelectual? Intelectual, isso. Genuína revolução intelectual. Tu leu Revolução Histórica. Não é nada importante, mas eu digo, será que é uma outra edição? Será? Eu não sabia, né? Não, Tá, 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 intelectual. tá. Tá, então tá bem. Era só isso. Vamos desde o início da frase, então, melhor. A nova história do trabalho, dos anos 1960 a 1980, teria, ainda segundo van der Linden, constituído uma genuína revolução intelectual, ao introduzir novas temáticas na agenda de pesquisa da área. Afinal, não apenas os processos de trabalho e cultura cotidiana, mas também as relações de gênero, etnia, raça e idade finalmente ganharam a atenção que mereciam, ao lado das estruturas domésticas, sexualidade e políticas informais. No entanto, afirma van der Linden, a nova história do trabalho não escapou das armadilhas da velha história do trabalho, em ao menos dois aspectos fundamentais: o nacionalismo metodológico e o eurocentrismo. O primeiro fundiria sociedade e Estado e, consequentemente, considera os diferentes Estados nacionais como espécies de monadas leibnizianas para a pesquisa histórica. Já o eurocentrismo é a ordenação mental do mundo do ponto de vista da região do Atlântico Norte. É a partir desta crítica que van der Linden advoga a necessidade de superar tais limites, por meio de uma história global do trabalho. Agora ele vai entrar nessa história global. Eu não conheço esse negócio de Leibnizianas, deve ser de Leibniz, aquele filósofo. Eu não conheço filosofia a ponto de ter compreensão dessa crítica aqui, tá? Essas tal mônadas aqui, Leibnizianas, eu não sei o que é, tá? Mas enfim, o que ele está propondo, e aí o que nos interessa é superar a perspectiva mais, ou ao menos culturalista, me parece, do Thompson. Então é o que ele vai encerrar a frase. É a partir dessa crítica, então, que o van der Linden, o tal Marcel van der Linden, que da agora para frente vai aparecer um monte aqui, né, um interlocutor importante do Badaró, advoga a necessidade de superar os limites por meio da história global do trabalho, ou seja, o trabalho não pode, primeiro, não confundir trabalho e classe trabalhadora. Uma coisa é trabalho, história social do trabalho, eu diria que é mais amplo, e história social da classe trabalhadora mais constrita à organização efetiva da classe trabalhadora. Mas duas são as superações. O primeiro, por ser global do trabalho, superar a ideia de Estado Nacional e, portanto, superar a França e a Inglaterra, sobretudo, que são os lugares onde o trabalhismo, através do socialismo na França e das trade unions no Reino Britânico, né, nasce a história social do trabalho e o eurocentrismo, que ambos, né, sendo de um lado do Canal da Mancha ou do outro, ou na ilha ou no continente, ingleses e franceses estão dentro da Europa, né? Então, história global do trabalho, ou seja, não é só eles que podem nos dar pistas do que seja esta tal história global do trabalho, tá? Então, vamos começar nelas, e aí ele começa por um conjunto de outros autores que não são europeus. Então, logo agora veio um degrau no texto e eu já vou apontar então mais uns minutinhos de leitura, por favor, Luiz. Uhum. Tomando a formação da classe operária como, por exemplo, desses limites, ele assim se refere ao livro. Então vamos lá, a citação de Marcel van der Linden. De uma nova perspectiva global, há algo de peculiar sobre este livro, algo que provavelmente não foi notado anteriormente, mas que agora, sob diferentes circunstâncias, demanda nossa atenção. Thompson reconstrói o processo inglês de formação da classe, no período de 1792 a 1832, como um processo fechado em si mesmo. A Inglaterra é, de acordo com sua análise, a unidade lógica de análise, enquanto forças externas certamente influenciaram esse processo. Estas são, especificamente,
retratadas como influências estrangeiras. Assim, a Revolução Francesa desempenha um importante papel de fundo na narrativa de Thompson, como uma fonte de inspiração para as atividades da classe trabalhadora. Mas os desenvolvimentos nos países vizinhos sempre permanecem externos. Ademais, Thompson não atenta para as conexões com o imperialismo. O colonialismo, com a sua crescente e significativa influência sobre as vidas das classes subalternas ao longo do século XIX, é simplesmente ignorado. Percebam aqui, colegas, como é uma leitura traiçoeira, né? No bom sentido do termo, é claro, né? Se a gente pega e diz assim, olha, eu vou pegar aqui, ó, eu vou falar sobre história do trabalho. Aí eu pego nós começamos a parte 4, né, o debate historiográfico, e eu leio só até o subtítulo ali na página 27. Digamos que eu leia só até ali, ou que nós interrompêssemos a nossa leitura pública aqui, a nossa aula pública, aqui, no subtítulo da 127. Uma pessoa pegaria o texto do Badaró, ou a nossa aula, que lê o texto do Badaró, e diria, legal, então quer dizer que esse é o debate, fechou aí, e sai afirmando isso, assim, que o Badaró é a favor entre Thompson e Hobsbawm, ele fica com Thompson, e o Thompson é a síntese acabada, única, fechada da história social do trabalho. Muito bom. Aí o Badaró, de forma muito sorrateira, isso é um grande historiador, né? Ele vai dizer, bom, mas veja bem, o Thompson, que eu elogiei ali na página anterior, que eu fiquei inclusive ao lado dele no debate, ele fez uma crítica, uma leitura em si mesmada, ou seja, parecia que a Inglaterra, por ela, se bastava na explicação da formação da classe trabalhadora. E agora o Badaró vai dizer, não, tem muito mais coisa aparecendo aí nesse debate. E aí, então, quer dizer, o que ele está dizendo é, fatores externos fizeram mudar muito mais internamente do que os próprios fatores internos. Por exemplo, o socialismo francês, do outro lado do Canal da Mancha, influenciou as transformações da classe trabalhadora inglesa mais do que as próprias transformações da história inglesa do trabalho. Agora ele vai falar aqui das revoluções na América, vai falar de outras coisas que aconteceram mundo afora, inclusive a Revolução Francesa. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Eu vi que tu abriu por um instante o microfone. Perfeito. Não, é que eu não sei se tem uma obra da Boitempo, que é Marques das Margens, que saiu do Kevin B. Anderson, que ele realmente trabalha essa questão do marxismo e da luta anticolonial, acho que de uma forma bem interessante, bem clara, desconstruindo aquela ideia Tá cortando. do marxismo enquanto... Tá cortando? Ah, que pena. Fala mais devagar, acho que agora tá dando. Vai de novo, fala mais devagar. Vamos tentar sem o coisa. Não, eu só para indicar uma obra que eu não sei se vocês conhecem, que é do Kevin B. Anderson, Marques das Margens. Ele trabalha bem essa questão do marxismo e da luta anticolonial, desconstruindo essa ideia do marxismo enquanto uma ideia, uma proposta essencialmente ocidental. Enfim, acho que vai bem nesse sentido daquilo que o Badaró vai debater a partir de agora. E também aquela obra do Zurdo, do marxismo ocidental, né, que eu acho que complementa esse debate, dessa questão do que ele chama de história social, de história global do trabalho. Eu acho que é bem nesse sentido, mais uma contribuição que quando eu vi o Badaró, a primeira vez que me veio foi o Kevin B. Anderson, né? Foi bem nesse sentido, para dar uma complementação. Ficou mais claro. Perfeito. Marcelo cortou bastante a tua fala, ficou bastante entrecortada, a gente conseguiu ouvir muito pouco, mas para quem está nos vendo, eu consegui entender que você sugeriu o marxismo nas margens eu não me lembro, acho que é Kevin B. Anderson, né? Marxismo nas Margens, essa é uma dos livros, de fato, é uma obra muito interessante, eu só li um trecho dessa obra, e a outra sugestão que tu deste me parece também excelente, que é a do Domênico Losurdo, o História do Marxismo Ocidental, não me lembro se é história ou alguma coisa, tenho certeza, do marxismo ocidental, conta exatamente a história social do trabalho e, sobretudo,
da luta da luta dos trabalhadores, que é, enfim, a essência do marxismo ocidental, também são boas, como é que se diz, boas sugestões mesmo, né, para complementar esse debate aí. Perfeito. Eu acho que é isso, do que eu consegui ouvir, tá? É isso. Bom, então agora no texto, página 128 lá embaixo, agora então ele vai dizer, tem bem mais do que ingleses, eurocentrados, limitados aos estados nacionais da Europa, propondo uma história do trabalho, da classe trabalhadora. Então eu proponho que a gente interrompa o texto aqui e não ali antes, que nem era naquele subtítulo, diria uma página antes, né? Eu proponho que a gente interrompa exatamente nesse ponto do texto e retome a partir daqui, mostrando uma história mais global do trabalho. É isso, né? Uma história global do trabalho. Tá aqui, ó. Tá, pode ser? Terminamos na citação, começamos, hoje é dia 15/01. Pode ser, colegas? É isto? Bueno, então tá bem. Então, agradecemos a todas, agradecemos a todos a leitura de hoje. Nós já estamos caminhando aí para o nosso finzinho, né? Tem aqui um subtítulo, logo depois tem aquele trecho que ele fala no De Volta a Marx, que é sempre a melhor parte do texto, né? É isso aí. Começamos a caminhar, então, para o finzinho, porque agora o autor já começa, pelo jeito, a enxergar a luz lá no fim do túnel, ele já começa a encaminhar para os finais da sua análise, né? Então tá bem. Então paramos hoje lá no finzinho da 128. Na sexta que vem, continuamos a nossa leitura. É isso? Daqui, Bueno, então tá bem. É isso? Alguém quer dar algum aviso? Aviso? Não? Então tá bom. Então ficamos assim, sexta que vem, 9h30, nós voltamos para a nossa leitura. Um abraço a todas e todos na leitura do Badaró. Abração, até mais. Vou fazer que nem das outras vezes. Vou baixar, todo mundo mostrou a capa do livro aí que nós fizemos no final do ano aí, Escapim. Vai, te liga aí, Escapim. Eu vou baixar todo mundo, vou deixar o logo ali e deixar mais uns 2 ou 3 minutinhos rodando até fechar, tá bom? Abração, nos encontramos. Feito. Feito.